Salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rogério Tamassia, sou cofundador e sócio da Liga Ventures. É um prazer estar aqui e hoje a gente vai passar mais um capítulo da nossa série Papo com C-Level, que é uma série que busca desvendar o que está na cabeça dos executivos e da liderança das grandes empresas do Brasil em relação à inovação. E não só o que está na cabeça, mas como eles estão executando essa inovação dentro das empresas. Tenho aqui comigo, tenho a honra de receber um parceiro de longa data, o imparável Carlos Gazaf. Gazaf, tudo bem? Olá, tudo bem? Fala Rogério, tudo certo? Olá a todos, super prazer estar aqui com vocês e podendo compartilhar um pouco das nossas experiências aqui. Muito bom. Você pode se apresentar para a nossa audiência, por favor? Claro. Eu sou o Carlos Gazaf, eu sou presidente do Sem Parar, trabalho aqui na empresa há 2 anos. E o Sem Parar, como muitos de vocês já conhecem, o Sem Parar é uma empresa líder no setor de pagamentos automáticos do Brasil, uma empresa hoje presente em 100% das rodovias brasileiras, atua em mais de 5.500 pontos urbanos, entregando conveniência e ajudando os nossos clientes a fazer um bom uso do seu tempo. Então tem bastante coisa, Rogério, para a gente conversar aqui sobre inovação e sobre a jornada do Sem Parar. Ótimo. Quero começar falando sobre o momento de inovação do Sem Parar. A gente sabe que o Sem Parar é uma empresa inovadora, né? Nasceu inovadora, certo? Mas a gente tem notado nos últimos meses, nos últimos anos, uma evolução significativa em relação à inovação. Então conta pra gente um pouquinho sobre o momento da inovação dentro da Sem Parar. Sem dúvida. O Sem Parar, como você bem comentou, assim, a gente costuma dizer que a gente tem um DNA de inovação, mas é a pura verdade, né? O Sem Parar, ele nasceu há 22 anos atrás, no momento que foi criado o setor, né? Ou seja, ainda não existia um setor de pagamento automático no Brasil. O Sem Parar surgiu no contexto das concessionárias e nas primeiras concessões aqui privadas em São Paulo, nas rodovias de São Paulo, para suportar a solução de pagamento automático. E a ideia é que o Sem Parar pudesse ser uma empresa que pudesse entregar essa solução em várias concessões do Brasil todo, né? Então nós começamos lá atrás, inclusive com uma caixinha, né? Muita gente conhece bem essa época, uma caixinha que fazia a identificação, né, nos pedágios. Então eu diria que assim, é muito do DNA, muito do nosso dia a dia, respirar um pouco como é que a gente pode a cada dia mais entregar soluções e serviços para essa lógica do tempo, né, para essa lógica da comodidade dos clientes. E eu diria que o nosso momento de inovação já vem de uma reflexão há um certo tempo, desde que a gente lançou a nossa primeira solução nas rodovias. Nós lançamos o Sem Parar no estacionamento. O primeiro estacionamento que nós implementamos foi o aeroporto de Congonhas. Eu me lembro que foi uma surpresa grande para muitos dos nossos clientes, você chegar no aeroporto de Congonhas e poder passar rapidamente, otimizar o seu tempo ali se o voo estava atrasado. E isso acabou se expandindo depois para shoppings, né, hospitais. E hoje a gente tem essa rede aí na ordem de 5.500 pontos urbanos, que vai desde o estacionamento, o abastecimento, que é uma solução exclusiva do Sem Parar através de pagamento sem contato, e também os drive-thrus, em parceria aí com o McDonald's, com Habib's, Madeiro, entre outras marcas. Então eu diria que sempre existe uma reflexão diária aqui no Sem Parar, assim, como é que eu faço para melhorar o tempo dos nossos clientes, tirar fricção dentro desse processo, e também uma reflexão de que nós estamos inseridos no contexto da mobilidade do carro. Que mais nós podemos agregar valor para os nossos clientes, expandindo a nossa atuação com novos produtos, com novos serviços também nesse contexto. Então eu diria que o momento é um momento de reflexão, de testar coisas novas, expandir um pouco as nossas fronteiras para esse novo contexto. Perfeito. Eu sou usuário do Sem Parar há pelo menos 15 anos, né? E essa questão do tempo que você traz, ela é muito marcante, porque é um prazer você passar, né, com zero fricção por uma cancela, ou você vai comprar um hambúrguer, né? Essa é uma experiência muito interessante, a pouca fricção, né? Mas isso não é simples, né? Essa questão de inovação, ela não é simples, ela não é trivial. Vocês têm uma série de estratégias e ações que estão sendo executadas para isso, né? Uma dessas é um programa que a gente executa em conjunto, que é o Inova Sem Parar. O Inova Sem Parar a gente conseguiu fazer uma chamada para o mercado, né? Entender os principais desafios de inovação da Sem Parar. A gente fez uma chamada para o mercado, atraiu aí por volta de 200 startups que se interessaram em fazer negócio com a Sem Parar. A gente fez todo um processo de matchmaking, escolheu algumas startups, executou provas de conceito e piloto com as startups e agora está colhendo os resultados, né, desse programa.
Queria que você trouxesse um pouco a visão do programa, o que você achou bom, o que você achou ruim, enfim, o que você acha sobre isso? A gente está muito satisfeito, Rogério, assim, com a parceria e também com o programa, né? O Inova Sem Parar tem quase 1 ano de lançamento, né? E eu acho que vem um pouco da ideia de que nós temos que continuar inovando como empresa e tendo as melhores cabeças, os melhores talentos aqui da companhia para ter novas ideias, mas também vem da visão de que o mercado, principalmente o mercado brasileiro, existe um conjunto de empresas, um conjunto de empreendedores talentosíssimos, incríveis no Brasil, né? A gente vê o quanto evoluiu o ecossistema de inovação e de startups no Brasil nos últimos anos. Então, por que não trazer esses empreendedores para fazer negócios conosco, inovar conosco, né? Então, nós construímos nesse primeiro momento 4 desafios, né? E muito em linha do que a demanda dos clientes nesse contexto de mobilidade, no contexto do veículo, né? Uma das empresas que nós fizemos negócio foi a Washme, né? Uma startup focada em lavagem ecológica domiciliar. Então pensa, o nosso cliente que está acostumado a ir para o shopping e normalmente tem que sair, está com o carro sujo, precisa parar em algum ponto para lavar o carro, agora tem a possibilidade de, através do nosso aplicativo, em parceria com a Washme, solicitar uma lavagem residencial. É um sonho, porque muita gente fica 1 mês, 2 meses sem lavar o carro, porque não tem tempo, muitas vezes, para ir até lá. Então, quando a gente pensa nessa lógica da fricção, a gente está tentando fazer uma disrupção nessa jornada, na preocupação do cliente através disso. E a Washme fez um papel incrível. Nós tivemos outras 3 startups, né? Copark, especializada em reserva de vagas, principalmente em grandes eventos, né? Nós tivemos também a Baicar, que é uma tendência bastante interessante no mercado hoje, de clientes que eventualmente não têm mais interesse em comprar carros, mas têm interesse em fazer aluguel de longa duração. Então a Baicar, ela faz todo esse processo de conexão com as montadoras, né, com as locadoras, e também a Unique, que é uma lógica um pouco mais disruptiva aqui no Sem Parar. Como é que a gente pensa o Sem Parar fora do carro? E a Unique é uma super empresa que tem feito coisas muito interessantes em temas de biometria facial e tudo mais. Então, eu acho que 2 coisas que deram certo até agora, Rogério. Eu acho que, primeiro, foi entender bem os papéis dessa relação. Qual é o papel do Sem Parar? Quais são os papéis das startups? Eu acho que esses empreendedores talentosos querem fazer negócios com o Sem Parar, usar os nossos canais para alavancar a companhia, né? E a gente, obviamente, precisa fazer isso o mais rápido possível, entregar essa expectativa da startup para que ela possa estar engajada ao longo do processo. E, obviamente, a gente quer acelerar muito o time to market nosso, principalmente pensando em novos produtos. A gente pensou em não começar com bets de inovação internos, porque a gente acha que quando a gente cria uma vibe de resultado, uma vibe de que está dando certo, a gente cria um engajamento interno e externo para um programa que está dando certo, para um programa que é bem sucedido. Então, eu diria que essas coisas, elementos, mostram que o primeiro ano foi um sucesso e a gente, obviamente, tem que continuar subindo a barra. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. É isso aí. Mas acho que você traz um ponto super importante que a gente defende muito, que é a questão do resultado, né? No começo de programas de inovação aberta, é importante a gente buscar resultado e principalmente aprendizado em cima do resultado, né? Para melhorar, como você falou, melhorar os próximos ciclos, né? Mas pegando um pouco carona nessa questão do programa de inovação, a gente sabe que a Sem Parar tem um Super App, né? E muitas dessas soluções foram conectadas ao Super App, né? É uma intenção criar esse ecossistema, quer dizer, a Sem Parar está criando esse ecossistema com vários outras soluções que a gente consegue ir plugando no Super App, é assim como estratégia que vocês estão imaginando? Essa é a ideia, Rogério, essa é a nossa estratégia, ou seja, a gente está inserido no contexto do pagamento de mobilidade dos clientes, e aí somos uma empresa líder, temos hoje cerca de 6 milhões de veículos na nossa base de clientes, ou seja, é uma liderança relevante em quantidade de clientes, mas ainda no mercado muito subpenetrado, ou seja, no Brasil existem cerca de 60 milhões de veículos e nós temos 6 milhões de clientes. São líderes e referência. Exatamente, é um market share muito importante. Então, é um mercado que ainda pode crescer muito e a gente vem estudando muito a origem da demanda dos nossos clientes. Muitas vezes, quando os clientes estão indo fazer uma viagem ou estão passando no pedágio, qual é a origem da demanda? A origem da demanda é uma viagem terrestre. Esse ano não deu para fazer a viagem de avião, vamos fazer a viagem terrestre, né? Ou eventualmente está indo até o shopping, eu vou fazer uma compra, eu tenho que se preocupar com os custos do meu carro.
E a gente também estudando o mercado brasileiro de veículo, né, do contexto do veículo e da mobilidade, a gente percebeu que não existe um líder único hoje que entrega vários serviços para o nosso cliente nesse contexto. Então, de pelo menos 2 anos para cá, nós investimos muito em melhorar a jornada do cliente sem parar com os serviços da TAG, com o serviço de pagamento automático dentro do app, e começamos a expandir uma série de funcionalidades no contexto do veículo de mobilidade. Para citar algumas, já faz um pouco mais de 2 anos que nós possibilitamos que os nossos clientes possam pagar seus débitos veiculares, a multa, o IPVA, o licenciamento do seu carro dentro do próprio aplicativo e com a facilidade, eventualmente, de parcelar em até 12 vezes, né? Mês de janeiro é um mês difícil, normalmente, para os débitos veiculares, né? Começa o período de renovação das licenças. Então, essa é uma funcionalidade bacana. Mas indo para um outro extremo, a gente tem visto a tendência dos carros elétricos. E a frota brasileira tem começado a mudar o seu mix. Os veículos novos, o mix de carros elétricos ou híbridos também tem aumentado. Então veio uma ideia de, olha assim, por que não disponibilizar no app do Sem Parar um mapa que dá informações sobre 100% dos eletropostos que existem no Brasil. E esse foi um trabalho, inclusive, bacana, Rogério, com o teu time, com a Liga, de uma parte fazer inovação por aceleração e uma parte fazer por pesquisas específicas de startups que venham endereçar um problema. Eu me lembro bem que esse tema dos carros elétricos foi um segundo trabalho que fizemos e foi mais assertivo, mais direto ao assunto, já era uma demanda conhecida. Então, eu diria que existe uma série de funcionalidades, tem o cashback no app. Hoje a gente disponibiliza para os clientes que abastecem com Sem Parar acima de R$100, nós damos 2% de dinheiro de volta para os clientes que têm o app do Sem Parar baixado e fazem adesão à promoção. Então, hoje tem a tabela FIP, muito rapidamente você acessa, você já tem o cadastro do teu carro com o Sem Parar, no momento que você tem uma tag, então por que não já dar mais informações sobre o valor do teu veículo e assim por diante. Então eu acho que é um posicionamento especial que a gente vem trabalhando, assim, claramente se colocando nesse espaço que hoje há condições há um espaço a ser posicionado no mercado. Então, todo um ecossistema de mobilidade, toda a jornada do cliente de mobilidade, a intenção é vocês irem plugando no Super App e outras funcionalidades, né? Agora eu quero mudar um pouco a linha da conversa e quero ir para a linha da cultura, né? Sabe que inovação, ele tem como um efeito colateral a mudança ou a transformação da cultura, né? Como eu falei no começo, o Sem Parar já é uma empresa com DNA inovador, né? Já nasceu nessa vibe de como é que a gente consegue fazer as coisas, criar facilidade, né? Ele já falava de experiência de usuário, né? Que é um tema atual, mas já falava isso há 15, 20 anos atrás. Mas como é que é a questão da inovação na cultura aqui, né? Qual o tipo de impacto que você vê e mais do que isso, onde vocês querem chegar, né, com a questão da cultura? Muito bacana. Eu diria o seguinte, quando a gente pensa em inovação, pensa em cultura, Rogério, eu acho que tem coisas que são óbvias, mas não parecem tão óbvias, né? Eu acho que inovação faz muito tempo que está longe de ser um departamento de uma empresa, né? Porque se você escolhe um grupo de pessoas muito inteligentes só para fazer isso, você está perdendo uma capacidade e uma inteligência coletiva na empresa, né? Sem Parar uma empresa de 2.000 pessoas, você tá perdendo a possibilidade de usar uma inteligência coletiva, pessoas que estão falando com o cliente todos os dias, estão falando com os nossos credenciados todos os dias, estão tendo ideias e não estão sendo ouvidas. Então, eu acho que a primeira questão de cultura, eu acho que são 2 palavras. Eu acho que é um processo, é a construção de um processo, e você pode ter até equipes e áreas que lideram e organizam esse processo, mas é um processo que permeia toda a empresa, é um processo de todos nós dentro do Sem Parar. E segundo, eu acredito que alavancar novas ideias, você precisa criar um ambiente que possibilite testar coisas novas e também ser rápido para capturar quando uma oportunidade faz sentido. E aí, por isso que essas coisas têm que estar muito juntas e muito conectadas. A impressão que a gente tem muitas vezes é que muitos projetos de inovação morrem por conta de não conseguir separar bem esses ambientes de testes e ambientes que você não pode errar e não pode testar, e a dificuldade de hora que você identifica a oportunidade, como é que você põe isso da esteira de execução das companhias. Então, eu acho que bons processos, todos engajados, e aí a segunda palavra é justamente o engajamento, a integração das empresas, das equipes ao longo do processo. E isso combinado, eu tenho a impressão que é um ambiente positivo de resultado. Eu acho que na alta liderança também é muito importante saber que
não se acomodar, que nenhuma liderança é eterna, né? Não se acomodar com o sucesso do passado. E eu olho para o Sem Parar e vejo que a preocupação é não deixar cair dessa forma. Como é que a gente faz para continuar crescendo no mercado maior? Como é que a gente faz para criar esse mindset nas equipes? E aí nós temos aqui alguns rituais liderados pela nossa equipe de pessoas, pela nossa área digital, que é muito bacana no sentido de trazer conhecimento, trazer pockets de informações, trazer talks, trazer lives que vão dando conteúdo, pílulas para a equipe, criando esse ambiente. Ou seja, não é uma coisa que é um projeto que você faz e para. Como é que a gente dá manutenção a esse ambiente de inovação, esse ambiente de novas ideias? Então, eu acho que o Sem Parar talvez seja o maior case de experiência de pagamentos do Brasil, né? E como é que nós podemos continuar nessa liderança e tal. Então, pensando no futuro, eu acho que é pôr a mão no arado, assim, é não se acomodar com a liderança, pensar que todo dia é um dia novo para ter novas ideias e que o grande negócio do Sem Parar ainda está por vir. Se a gente pensar dessa forma e construir bons processos para isso, a gente vai chegar lá. E é muito legal que é perceptível. A gente que trabalha com vocês percebe que existe esse elo, né? Essa liga aqui, com perdão do trocadilho, existe uma constância no sentido de como é que eu conecto a inovação com a equipe de liderança e com os demais colaboradores. Isso é perceptível, né? A olho nu para quem está fora. Agora, isso também reverbera na marca, certo? De certa maneira, trabalhando com inovação, trabalhando com programas, atraindo startups, mexendo com talentos, isso reverbera a marca do Sem Parar. Sem dúvida. Eu acho que o impacto positivo da marca é manter a lógica de que a empresa inova, está sempre preocupada com o cliente e pensando em lançar novo serviço o tempo todo. Tirar a fricção é um desafio que é uma delícia na prática. Se você ter gente o tempo todo, uma empresa que passa o tempo todo pensando em retirar nisso, e dentro de um contexto tão amplo como é o carro, a mobilidade, é um desafio muito bacana, gostoso para todos nós aqui como executivos e como colaboradores. Então acho que nós temos aqui o desafio de imprimir um ritmo de execução dessas coisas e manter essa liderança, essa marca jovem. Eu diria que nos últimos 2 anos, muita coisa mudou no formato de execução da nossa empresa também. A gente estava falando, né, Rogério, um pouco dessa linha de quando você identifica uma oportunidade, como é que você põe uma esteira que executa melhor? E isso, a gente foi criando vários rituais dentro da companhia, muito parecido com uma empresa de tecnologia mesmo, né? O Sem Parar, ao mesmo tempo, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de experiência e é uma empresa de pagamentos, é uma empresa que está no contexto do serviço de pagamentos. Então, criar essas esteiras de execução, os rituais, eu diria que hoje praticamente metade da companhia roda nos famosos squads, nas tribos, tem mecanismos diferentes de execução para processos estruturados e processos de aprendizagem. Então, eu acho que é isso, a gente está num momento positivo, mas sempre tem coisa para melhorar, com certeza. E essa fronteira entre o que é negócio e o que é tecnologia é cada vez mais... É verdade. mais solúvel, né? Cada vez mais efêmera, né? Nós temos orgulho aqui, Rogério, assim, do nosso time de tecnologia, que muitas vezes a gente, quando está discutindo as quarter plans, os backlogs, a gente às vezes não sabe quem é de tecnologia e quem é de negócio. Eu acho que essa é uma fortaleza que as equipes, que as lideranças das áreas conseguiram construir, um ativo que o Sem Parar conseguiu construir ao longo dos anos. Né? Não é fácil. Não é fácil. Não é trivial. É verdade. Boa. E vamos falar agora de futuro. O que vocês estão imaginando como horizonte? O que a gente vai trazer de inovação para frente? Eu quando penso... Não, tem várias ideias, Rogério. A gente vem trabalhar todo dia pensando nisso. Eu acho que tem 2 grandes blocos aqui. Eu acho que, primeiro, como eu fomentei, nós estamos num mercado ainda subpenetrado. Então, dentro do contexto do uso do pagamento automático da TAG, tem muito por fazer. Seja em inovar em canais, seja em inovar em estratégia de produtos, novas razões de uso. A gente tem pensado assim, olha, além do drive-thru do abastecimento, será que tem algum outro local que a gente pode eventualmente tirar a fricção e trazer ali o contexto, né, de inovação, de pagamento sem contato? E aí, só para dar um exemplo, nessa linha nós montamos um projeto há uns 2 anos atrás, chama Condomínios, né? Que é a lógica de você usar a tecnologia do Sem Parar, de identificação, para acessar condomínios residenciais e condomínios comerciais. Então eu diria que nesse primeiro bloco aqui de pagamento automático, identificação automática de veículos, eu acho que o mercado é muito grande, tem muitas ideias e muito por fazer, né? Muitos segmentos que ainda podem ser explorados. Pensando em serviços e produtos, a gente vem pensando muito nesse contexto do carro. Assim.
nós lançamos recentemente, na verdade em março de 2022, nós lançamos a nossa corretora de seguros, começamos a explorar um pouco mais o mercado de algumas pequenas apólices de seguro do entorno do carro. Então, o que mais que a gente pode fazer nessa linha? Quando a gente pensa em mobilidade, temas de deslocamento, temas de mobilidade urbana de forma geral, tem muita coisa por fazer. Eu diria que nós estamos naquela fase agora, pensando no nosso novo bet de inovação, e estamos naquela hora das ideias. E eu costumo dizer aqui no Sem Parar que a gente tem mais ideias do que capacidade de execução normalmente. E o bacana do Sem Parar é que normalmente quando a gente tem um almoço de família no domingo, como é uma marca conhecida, não faltam boas ideias, vindo da família, dos amigos. Então, cabe a nós saber escolher bem, filtrar priorizar, endereçar aquilo que faz mais sentido para os clientes e continuar crescendo e inovando. Se a gente partir do princípio que inovação ela nasce a partir de problemas, o que não falta é problema em relação à mobilidade no Brasil, né? Então é rico e a experiência do usuário, acho que essa coisa do almoço é muito sobre isso, né? Ó, tive uma ideia aqui, então não dá para fazer tal coisa, isso é muito legal. Bom, pessoal, a gente está partindo para a parte final da nossa conversa aqui. Eu queria pedir, Gazaf, um conselho seu. A nossa audiência é repleta de startups, né? Muitas startups, muitos empreendedores. Queria te pedir um conselho para quem está com vontade ou quer trabalhar com o Sem Parar, quer fazer negócio, quer fazer inovação com o Sem Parar. Que tipo de conselho que você dá para essa turma? Que bacana. Eu diria para os empreendedores que têm vontade de fazer negócios com o Sem Parar, é que a gente fez uma aposta no Inova Sem Parar e a ideia é continuar os próximos capítulos disso. A ideia é que nós seremos uma empresa bem pragmática, com pouco oba-oba. A ideia é assim, quem tem boas ideias e quer fazer bons negócios e está inserido nesse contexto, o Sem Parar é o parceiro certo para se associar nesse momento. Para quem está pensando em construir, né, programas de inovação, parecido como a gente construiu aí no Inova Sem Parar, eu acho que as duas dicas que eu comentei aqui rapidamente que deram muito certo deixe bem claro o seu papel na relação com as startups, né? Acho que ficar tomando tempo da startup, tomando tempo da tua equipe, sem conseguir produzir resultado, pode ser programas que vão durar um ano ou poucos meses. Frustrante para os dois lados. Vai ser frustrante, exato. E tentar, como um segundo ponto, já escolher logo nos primeiros bets, nos primeiros ciclos de inovação, programas ou projetos que tragam resultado rápido para que você crie uma vibe positiva na empresa, né? E engajar a empresa nesse processo como um todo faz muito sentido. Então, obviamente, tem empresas que começam por projetos mais internos, tem empresas que começam por projetos super disruptivos. Talvez a gente achou aqui que, para nós, o ideal seria os acessórios, né? As receitas adicionais, os produtos adicionais ao core, que nos daria a possibilidade de implantar rápido e, ao mesmo tempo, trazer resultado rápido. Então, acho que escolher bem esse ponto do programa de inovação, para quem quer montar um programa, também é importante, porque inovação, muito rapidamente, pode ser cair na frustração se não mostrar resultado dentro e fora da empresa. Então, mas é isso, estamos aprendendo aqui também e isso é um pouco do que deu certo para a gente. Bom, Gazaf, muito obrigado pela sua participação. Obrigado você, muito obrigado por dar uma aula sobre mobilidade, pagamento automático e inovação. Para você que nos assistiu, meu muito obrigado. Um prazer falar sobre inovação e falar sobre inovação com liderança. Vou pedir a vocês que nos sigam nas redes sociais. Vai passar aqui os nossos links das nossas redes, o meu LinkedIn, o LinkedIn do Gazaf. É um prazer estar aqui e até a próxima.